sou a Rafa e nós estamos aqui novamente para mais um CNA Mogi Pode! Nesse podcast a gente vai trazer para vocês muitas dicas, curiosidades, experiências dos nossos convidados, que não são poucos, né, Rafa? Não são. E antes de tudo isso, eu quero te convidar para você curtir o nosso vídeo, pra gente continuar fazendo mais vídeos, tá? Curte, compartilha, não esquece de se inscrever no canal. Exatamente. E também comenta, tá, gente? Deixa aqui nos comentários se você tiver alguma dica, se você quiser saber alguma coisa específica, porque aí a gente vai procurar pessoas para compartilhar essas informações. Depois também a gente pode fazer um episódio especial só respondendo os comentários de vocês. Então, assim, tenham bastante ideias que a gente vai se encaixando. Exatamente. E hoje, Rafa, temos uma convidada muito especial. Quem é essa convidada, Mari? Minha amiga e minha companheira, meu braço direito e esquerdo lá no CNA Brás Cubas. Que é necessário, tá? Exatamente, uma pessoa muito especial na minha vida e pro CNA. Essa pessoa maravilhosa, incrível. Quem que é, Rafa? É a Camila! Bem-vinda! Como se sente estreando o nosso CNA Mogi Pode? Obrigada pelo convite. Imagina. Você já tinha participado de podcast antes, Nunca. Câmara? Nunca. Primeira vez. Uhum. Ah, legal. Mas vai ser tranquilo, você vai ver. É uma conversa tranquila. Exatamente. Bom, pessoal, eu queria começar um pouquinho perguntando sobre quem é a Camila. Tá, para as pessoas te conhecerem, né? Você já estudou, estuda, você trabalha com a gente há quanto tempo? Quem é a Camila? Conta pra gente. Profundo, tá? Pesado, né? Camila é uma mulher de 35 anos já, né? Mesmo que não aparenta estar com 35. Não. As crianças me confundem, às vezes parece que eu tenho a idade deles, os adolescentes. Isso é bom, né? Mas deixa o clima mais feliz, mais alegre. Eu já estudei no CNA desde 2012, me formei em 2015, 2016, se eu não me engano, minhas datas são meio confusas. E aí, depois de 3 anos, eu comecei a dar aula. Olha! Então, Aí, ó. Olha lá, outra SMA, tá? Olha lá, outra. Exatamente. Mas eu comecei a dar aula no CNA depois de 3 anos. Em 2013, depois de 1 ano e meio mais ou menos que eu estava estudando, eu já tive a oportunidade de dar aula em outra escola. Mas foi por um ex-funcionário da escola, foi bem legal também. Foi uma experiência bem bacana. Cara, tem uma pergunta importante. Com quantos anos você começou a fazer inglês? Eu tinha 24. Então é possível aprender inglês depois de adulto. Eu digo que além de ser possível, porque também eu não gostava de inglês. Era assim, uma matéria na escola que eu não gostava, não sei nem como posso falar isso, né? Porque aluno assim que não, eu acho. Não, verdade. Mas eu não gostava. Daí um dia eu tava passando por Brás Cubas, eu vi a escola assim, construindo ainda o prédio. Então eu olhei pra minha mãe e falei assim, mãe, acho que tá na hora de eu começar a fazer inglês. Eu tenho 24, né? Preciso dar uma mudada na vida. Gente, que destino, né? Não é? Trabalhista, assim. Passeio É aqui. Se você quer, então vamos, né? Vamos lá ver os preços, ver como tá a escola, né? Os horários, essas coisas. E deu super certo. Eu tava trabalhando dia de semana, então sábado era o horário que dava pra fazer, tinha uma turma aí começando. Aí a secretária perguntou, você sabe inglês? Sabe falar alguma coisa? Eu falei, não. Porque na minha cabeça eu não sabia nada, eu não gostava da matéria, eu tinha dificuldade na escola. Aí eu cheguei na aula do B1 e eu sabia algumas coisas. Eu fiquei feliz, falei, não, alguma coisinha ali eu sei, não sou tão ruim assim. Tão crua, né? Na turma as aulas fluíam bem, eu gostava bastante também, era um ambiente bem legal. Me diverti bastante. Bacana. Muito bom. Bom, então a sua jornada começou no CNA em 2012. Isso. Logo depois de 3 anos, você falou, né? 3 anos você começou a dar aula de inglês? Não, foi no final de 2013 que eu comecei a dar aula de inglês. Final de 2013. Eu tinha acabado o pré-avançado 1, aí no ano seguinte eu ia começar o pré-2, e aí surgiu a oportunidade. Um professor na época falou pra mim, olha, tal escola tá precisando de funcionários, você não quer ir lá? Ver, tentar, né, se você consegue, porque você já fala bem, você inteligente, certa força. Daí eu falei, não, teacher, eu tô no P1 ainda, eu não sei um monte de coisa, como que eu vou dar aula? Ele, não, faz um teste lá, vai conversar. Provando que é muito completo. Exatamente. Tá, provando que é muito completo. P1, gente, pra quem não sabe, boa, são 2 anos e meio de curso só. Então, assim, é muito rápido.
né? Em pouco tempo, aqui está a prova. Alguém que se dedica consegue, né? Continua, Cá, conta pra gente mais. Eu acho que também que ajudou bastante é que eu fiz um intensivo nas férias de janeiro. Uhum. Então era uma aula 4 vezes por semana, umas quase 3 horas de aula com lição de casa todos os O dias. CNA Fest? Não, acho que era Summer, se eu não me engano, na época. Ah. Foi em 2000, comecei em 2013. Tá. Então eu fiz o inteiro nesse Summer, que Uhum. era aula todo dia, pauleira ali, conversando todo dia, fazendo lição. Eu já tava cansada, eu falei, não, você vai fazer porque né, você quer. Então isso já adiantou bastante também. E valeu a Valeu pena, né? bastante, Valeu nossa, a pena. muito. Bacana. Aí nessa transição que eu não consegui fazer mais em Brás Cubas por conta do horário, aí que eu fui pra Vila Oliveira. Entendi. Aí fiz o curso lá, né? E aí, Cá, você se formou no CNA em que ano? Eu, se eu não me engano, foi em 2015. 2015. Metade de 2015. Tá. E quando você se formou no CNA, o que você fez? Você ganhou alguma coisa, um presente ali do CNA para comprovar a sua fluência? Isso. Como Eu foi? fui fazer a prova de Cambridge, Uhum. o UFC. Então eu tinha toda uma preparação, todos os sábados a gente ficava pelo menos 1 hora em sala, fazendo várias atividades, treinando a parte de speaking, writing, reading, todas as habilidades competentes que a gente precisa Uhum. para fazer o UFC e fazer de um jeito bem, né? Ter Sim. habilidades para mostrar que a gente consegue. Uhum. Foi desafiador, Mas conseguiu. mas consegui. Muito Peguei o certificado de B2. Queria um C1? Queria. Estamos nos preparando para isso, né, Porque Gabriela? na época eu trabalhava, né, fazia Uhum. inglês, era muita coisa. Uhum. E às vezes né, a gente não dá tanta prioridade assim. A gente pensa, acho que dá pra fazer daquele jeito. E falando em presente, que frutos, assim, Camila, você andou colhendo desde que se formou no CNA? Desde que eu me formei lá em 2015, aí depois de. Eu estava trabalhando nessa outra escola, e depois de 4 anos surgiu a oportunidade de eu vir trabalhar no CNA. Para o pessoal entender um pouco de como funciona o processo seletivo no CNA. Legal. Porque quem trabalha aqui são pessoas muito competentes. É verdade, Né? são várias etapas. Como foi para você participar de um processo seletivo numa escola como essa, no CNA? Foi bem desafiador, porque eu só tive a oportunidade de trabalhar numa escola nesse trabalho anterior, mas foi mais um bate-papo com a dona da escola para ver como é. E é um método diferente do que é aqui. Então não dá para comparar nem o processo seletivo. Sim. E aqui não, aqui eu tive que preparar aula, eu nunca tinha preparado aula na minha vida. Aí eu falei, faço como? Diferente. Começo como? Exatamente. De onde eu vou partir, que material que eu vou usar, como que eu preparo uma aula de 1h15, todos os steps que são precisos, né? Para engajar o aluno. Não é só entrar na sala e dar aula, né? É como muita gente pensa. Você vai só chegar, falar Você só dá, Tem todo um planejamento por trás e eu era crua, eu realmente não sabia. Então o ex-coordenador foi me dando umas orientações, olha, acho que você pode fazer tal coisa, me dando dicas, mas tive que passar pelo processo seletivo normal. Porque tinha outros candidatos também para aquela vaga, então não é porque ele era meu conhecido antes, na época que eu já tinha a vaga garantida. Não, tive que preparar aula como todos os outros, tive que mostrar essa aula. E foram várias aulas, não foi só uma aula. Eu tive que vir aqui pro centro, concorrer com outros candidatos. Foi um processo assim. Não é brincadeira, viu, Não, gente? verdade. Valorizem. Exato. E Cami, fugindo um pouco de trabalho, né? Sim. Fiquei sabendo também que a senhorita andou dando um rolê aí no mundo. Conta aí pra gente a experiência. Fui logo ali na Espanha e voltei. Logo Errado. vou pegar um jatinho e vou pra Espanha. Se não fosse um jatinho. Foi um voo de 10 horas, cansativo. Quando Mas você valeu foi? muito a pena. Fui agora no começo de julho. Ai, Assim que acabaram as aulas, né? Me programei tudo certinho. Falei, Mariana, eu vou terminar todas as minhas tarefas e vou. Um beijo. Tchauzinho. Tchau. Não, mas ela me incentivou muito ali também. Falou, não, vai, se você tem a oportunidade, vai sim. Você vai tirar férias mesmo, então de qualquer jeito, né, você vai fazer alguma Aproveita, coisa. né? Ela me deu um super apoio e foi assim, meu irmão falou, a gente podia viajar. Simplesmente, um irmão que fazia tempo que eu não conversava com ele, porque ele mora no Japão, então a gente não tem muito contato. Peraí, calma. Aí agora outro com licença. Você fala português, né? Que é sua língua materna, você fala inglês, você fala japonês? Não. Eu sei assim, uma palavra ou outra, por influência dos meus avós, que falam japonês, mas em casa a gente nunca teve o hábito de falar. Meu pai é fluente por causa dos meus avós. Mas minha mãe, meu irmão e eu, a gente sabe uma coisa Entendi. ou outra. E o espanhol, que foi
foi pra Espanha. Então, isso que eu ia perguntar. Como assim? Ah, e Espanha? lembrando, pra quem não assistiu o primeiro episódio, nossa Teacher Mari também é maestra, tá? E aí, Eu decidi, então, aí ele falou, vamos viajar, escolhe o lugar. Uhum. Daí a gente vê se eu gostar, beleza, a gente vai. Uhum. Eu pensei, putz, como que eu vou escolher um lugar Difícil, no né? mundo inteiro? A gente quer ir pra vários lugares, né? É difícil escolher o primeiro lugar, porque é uma viagem especial, eu nunca fui pra fora, Sim. no máximo viajei É dentro um do marco, Brasil. né, da sua é. vida, a primeira viagem internacional. Ah, foi a primeira Foi a viagem primeira. internacional? Foi a Ah, primeira. que graça. E eu não tinha muito tempo pra escolher, porque precisava comprar passagens, reservar um hotel, e a minha mãe lá na minha cabeça, decide logo, menina, anda, vai. E eu, a mais indecisa de todas, aí eu falei, vou pra Espanha. Daí minha mãe, por que você não vai pra Argentina? Eu falei, eu quero ir pra Espanha, mãe. Não, pra Europa. Se eu vou viajar, Já se eu vou pegar... começar que seja na Europa. se eu vou pegar um avião, ficar horas no avião, eu quero ir pra Europa. Uhum. Tá, por que pra Espanha? Eu falei, mãe, acabei de me formar no espanhol. Acabou de se formar no espanhol. Ah, Cá, que ano que você se formou no espanhol? Me formei em dezembro de 2022, então foi no final do ano passado, né? Nem 6 meses aí, né? Você já conseguiu colocar em prática mais um idioma que você E mais uma coisa, tá? Quem se forma no espanhol também tem um presente. Qual que é o presente, Camila? Aí eu fiz a prova do CIEL, Sim. que é pra testar a proficiência da língua espanhola. Então a gente tem os dois pra oferecer, tá? Então dá pra sair daqui com certificação internacional das duas línguas, ok? Continue, Rá. Mas espanhol não é o meu forte, com certeza. Assim, é muito mais difícil pra mim do que o inglês. Então, se eu já não gostava do inglês antes, espanhol eu gostava, mas eu sentia que era muito mais desafiador. Tá, mas assim, ok, você estava falando espanhol, então você queria testar a sua habilidade nesse novo idioma. Isso. Mas por que Espanha? Porque eu gosto muito de futebol. Agora tá explicado. Não foi tão difícil assim Não. escolher. Entre o futebol da Argentina e o futebol da Espanha, eu preferi o futebol da Espanha. Com certeza. Mas fiquei um pouco frustrada. Por quê? Temporada de julho não tem jogo de futebol na Europa. É a Nunca folga queria desse saber. mês. É a Eu folga também desse. Se me largasse, claro. Aliás, né, a gente nem futebol não tem. Eu gosto um pouquinho. E aí a gente pensou, tá, não temos jogos de futebol, mas podemos visitar os estádios. Sim, com certeza. Para a nossa frustração, os dois estádios dos times que a gente gosta estão em reforma. Oh, meu Deus! A gente Que azar. poderíamos fazer o tour, mas não Sim. seria completa a experiência, Aham. seria, né? E a gente ia pagar um valor muito alto Pra algo que não seria para algo que não completo. seria completo. Então, o que a gente pensou? Podemos voltar daqui a um tempo. Sim, com certeza. Por que não? Foi só a primeira, foi só a primeira. Então a gente aproveitou para explorar outros lugares, outros passeios, né? Faz Fazer sentido. outras coisas. Agora eu lá. vou ter que fazer mais uma pergunta que eu tô curiosa. Então é o seguinte, tá? Foi pra Espanha. Gastou mais do espanhol ou mais do inglês? Ficaria mais diferente. excelente. Mais no espanhol. Tá. Na minha cabeça seria mais fácil falar tudo em inglês, porque é a língua que eu tô acostumada, dou aula todos os E dias. a Europa, normalmente eles têm as duas línguas, né? Normalmente. E a gente recebe muitos turistas que falam muito Com mais o certeza. inglês do que o Com espanhol. certeza. Mas eu falei, não, eu preciso testar aquilo que eu sei. Ah, legal! Então você já foi com esse desafio em mente. Isso é importante também, tá, pessoal? Se desafiar, né? Se colocar ali a prova, é muito bacana. Até porque tem muito brasileiro que consegue viajar para o exterior, vai para lugares que também falam muito espanhol, seja, por exemplo, Miami, né? Todo mundo sabe. Disney, não é? Dá pra falar mais espanhol do que inglês. E você vai e se coloca a prova mesmo, né? Pra ver o quanto você consegue se virar. né? E acho que coloca em prática. exatamente, acho que é muito gratificante, né, Cami? Não, Você olhar Foi assim. muito legal. Porque eu sempre falei pra todo mundo, quero viajar, quero fazer um intercâmbio, mas eu não quero falar português. Então, por exemplo, se eu vou viajar com a Mari fala gente vai falar português, a gente é português. muito amiga, então a gente vai falar português. Daí eu falei, não, vou colocar na minha cabeça que eu preciso falar a língua de todo lugar, pelo menos tentar. O meu irmão não fala Eu ia espanhol. te perguntar isso. Inglês, ele fala? Ele fez um ano de CNA, sabia? Olha! E deu pra se virar. Deu, porque meu irmão é muito mais de aprender com jogos, com filmes, com séries, do que sentar pra estudar. Ele estudar não é o forte dele. Entendi. Mas ele é muito inteligente, ele pega as coisas muito fáceis. Só que ele acha, porque eu sou professora de inglês, ele acha que ele não sabe tudo. Ai, acontece muito. Inclusive, eu gostaria de clarificar uma coisa, tá? Tem muito aluno
no caso da Cami, a Cami começou com 24 anos. Sim. Tem muito aluno adulto que chega aqui com medo de fazer inglês. Muito, né? Porque, Muito. porque a teacher sabe tudo. É. Ai, porque eu não sei nada. A gente não precisa ter vergonha. É. É igual, assim, você querer. Assim. Mas é igual médico. Sabe quando você tá com uma verruga? Você fala assim, isso aqui é horrível. O médico não vai te julgar, né? Ele tá ali pra Tá isso. acostumado, né? Tá acostumado, ele tem verruga todo santo dia. É a mesma coisa a gente. Estamos acostumados, tá? Não tem vergonha. Eu estou Ô, Cá, e o seu irmão, então, ele fala português, um pouquinho de japonês, inglês, e ele fala espanhol? Nada. E como que foi levar o seu irmão pra Espanha, sendo só você falava espanhol? Eu tive que ajudar ele em várias situações. Assim, como ele sabe bastante coisa do inglês, isso facilitou bastante a vida dele. Certo. Só tinha dia que eu tava lá cansado, não queria sair, ou, por exemplo, eu não acordava cedo e ele acordava cedo. Ele não ia ficar me esperando, ele pegava isso aí. Só que daí ele falava tudo em inglês. Então, ele conseguia se virar. Mas, por exemplo, quando a gente tava num lugar, eu já chegava nas pessoas falando espanhol. Bem nojento, bem quentinho. Quero tentar. Então, as pessoas, elas ficavam um pouco confusas, porque eles viam uma pessoa de olho puxado, que eles não sabiam qual Realmente, era né? nacionalidade. Então, nunca que eles imaginavam que eu era brasileira, isso passava longe da cabeça dele, porque várias vezes aconteceu isso. E aí, eu falando espanhol com as pessoas perguntavam as coisas pra ele e ele respondia em inglês. Isso é prova, com certeza. Uma torre de papel ali, né? Cada um é um idioma. E eu acho que isso é a prova também de que hoje em dia, qualquer língua que você aprende abre portas. Com certeza. Então a Cami já tinha o inglês, o irmão dela também, o inglês mais básico. Sim, facilitou? Facilitou. Muito, né? Mas ter o espanhol não se compara, né, com certeza. com a experiência de você conseguir se comunicar e ter independência nas suas viagens. Com certeza. Né, Eu me senti parte também daquele lugar. Isso, Mesmo eu acho que isso faz toda a diferença, né? né? Mesmo meu espanhol não sendo aquelas Aham. coisas, assim, mas pelo menos eu chegava lá, olá, que tal? Toda assim, né? Fingindo não sabia um monte de coisa. E as pessoas se retribuíam. E às vezes, quando elas chegavam já falando em inglês comigo, eu tentava falar em espanhol. Mas vocês olhavam. Você consegue? E cá, teve alguma experiência assim que você se sentiu colocada à prova em relação ao idioma, em relação ao espanhol? Teve uma bem específica. Que o meu irmão, como não fala espanhol, o santo cismou que ele queria fazer lentes de contatos na Espanha. Por que isso? Mas é que o avô trabalha muito, então ele não tem tempo de ficar indo em tal lugar pra fazer. E ele também não sabe explicar as coisas em japonês. E aí ele só foi deixando, postergando, nunca foi ao oftalmo lá. Só que na Espanha é muito calor, muito sol o tempo todo, né? Na época que a gente foi em julho, tava verão. E aí eu com óculos escuros, toda bonita, e ele falou, também quero, porque tem um sol na minha cara. Quantos graus estava lá quando vocês foram? 35 pra cima. Bem Muito quente. quente, muito quente. E assim, quente logo cedo e sol logo cedo. E até 10 horas da noite estava sol. 9 horas estava sol. Então o dia inteiro as pessoas estão de óculos escuros. E ele, tanto eu quanto ele, a gente usa óculos de grau. Só que ele não tinha lente de contato e eu tinha feito no Brasil antes de viajar pensando nisso. Eu sou uma garota esperta. É a vida. Normal menino, né? Tem aquelas coisas de vai deixando, vai deixando. E ele falou, eu quero usar o meu óculos de sol que eu trouxe. Eu falei, como que você vai usar o seu óculos de sol? Sim, Usa o sol. enxerga. Eu falei, por que você não fez a lente lá? Ele explicou, né, por conta da linguagem e tal, era mais difícil. Ele falou, então você vai me ajudar. Eu falei, eu não vou. Não, você vai, porque eu quero. Eu falei, garoto, então você vai falar com a mulher. Mas eu não sei falar, então explica em inglês. Mas eu também não sei. Eu falei, então você quer que eu fale? Ele fala, então se você não souber espanhol, fala em inglês com a mulher. Eu falei, mas gente, são vocabulários muito específicos que eu nunca ensinei ninguém, nunca estudei, mas acho que eu consigo me virar. Falei, se eu vou ter que me virar, eu vou me virar em espanhol então. Bacana. Aí eu cheguei numa ótica, expliquei pra uma senhora, aí eu tava meio travada porque eu não tava entendendo tanto o que ela estava me falando. Aí eu Olha que pariu. eu não tô entendendo muito. Aí, só que deu, no final das contas, deu. Só que não deu pra fazer naquela ótica porque ia demorar pra chegar. Tá. Então fomos numa outra ótica, num lugar um pouco maior. De novo, passou por todo o processo. Tive que explicar pra moça, daí eu logo de cara eu falei, moça, Nossa, que via sacra. eu estou tentando, né? Aí fui, olhei, aí eu comecei
comecei a olhar as placas dentro da ótica mesmo pra eu me basear no vocabulário, aí eu consegui. Boas dicas, hein? E o que elas falaram pra você do seu espanhol? Aí uma moça que tava me atendendo, ela foi passar pra outra moça que era tipo a médica, oftalmo, que ia né, fazer toda a parte de grau, medição, né? Aí eu, no final, né, morrendo de vergonha, falei, meu Deus, como que essa moça tá me entendendo? Eu não tô nada com nada, tô conjugando o verbo tudo errado. Porque na nossa cabeça, na hora do nervoso, a gente acaba esquecendo as coisas, é normal em qualquer língua, né? Mas eu falei, não, acho que ela tá conseguindo entender, porque ela entendeu o propósito do que a gente vai fazer aqui. Aí a hora que ela foi passar pra outra moça, ela falou assim, ela falou que o espanhol dela não é muito bom, mas o espanhol dela é bom sim. Eu consegui entender tudo que ela falou. Tudo, perfeito. Aí na hora eu preciso contar isso pra minha maestra, eu preciso. Bacana. Eu coloquei meu irmão lá pra fazer medição de grau, eu já tava aqui, Mariana, o espanhol é bom. Ai, gente, vai. Orgulho, gente, meu maior orgulho. Ai, eu já quero chamar a Cami de novo. Sim, Ai, eu já quero de novo. Eu quero encerrar. Mas a gente tem que encerrar, tem que encerrar. infelizmente. Né? Mas, Ká, assim, em resumo, né? Por que você acha que quando você começou a fazer as aulas do CNA virou a chave? Né? Então, assim, explica pra quem ainda não teve a coragem de começar a estudar. Por que você acha que no momento que você entrou na sala de aula do CNA, você falou, nossa, não é que é chato, não é que eu não gosto, é que o jeito que eu tava aprendendo tava estranho, né? Porque o inglês da escola é muito maçante, é só aquele verbo de realmente, aquelas apostilas todas em inglês, mas a gente não tem uma base. Eu sempre estudei em escola particular, e sempre tive inglês desde pequenininha. Mas nada fazia sentido, nada com nada ali pra mim. Eu falava, gente, o que esses textos tudo em inglês? Eu não tô entendendo nada. Meus colegas também, a maioria não entendiam. Então ficava uma coisa chata, a gente mal prestava atenção na aula de inglês. E aí, quando eu fui crescendo, eu fui vendo que realmente, se eu fosse pro mercado de trabalho daquele jeito, eu não ia muito pra frente. Muitas outras pessoas teriam mais oportunidades do que eu. Sim. Eu ia ficar sempre fazendo aquela coisinha ali, mais do menos, do mesmo. Não ia ter muitas oportunidades. Daí eu falei, não, agora que eu sou adulta, que eu tenho condições, que eu trabalho só, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso conciliar o trabalho com o inglês. E quando eu comecei a fazer o CNA, eu vi que as aulas eram muito divertidas. Que a professora também era muito boa, que ela passava tudo que ela sabia, o que ela passava. A gente prestava super atenção, a gente anotava tudo que ela falava. E era uma época diferente, né? Hoje em dia a gente tem muito mais tecnologia, tudo muito mais fácil. Nossa, faz toda a diferença. Faz. Daquela época, vários games que ela trazia, nossa, parece tão bobo, né? Para os alunos que vêm, principalmente os adultos, falam assim, nossa, que game bobo. Mas não, coloca à prova tudo que a gente viu em sala, de um jeito diferente, de um jeito legal. E muitas das coisas que eu aprendi no CNA, coisa de sala, eu lembro até hoje. E eu tento reproduzir, né, do meu jeito. Então, vários games, muitos mais games, atividades, eu lembro, nossa, tal professor passou em tal estágio. Eu consigo lembrar o que eu aprendi em tal estágio com tal professor. Então, eu consigo vincular, eu consigo lembrar de coisas escritas na lousa, que eu falo, gente, como que eu consigo lembrar disso? Uma memória, né, tão boa. Sim, e você sente, perdão, você sente que teve alguma situação que você vivenciou, até mesmo na viagem, por exemplo, você acha que já aconteceu isso dentro da sala de aula? Teve uma simulação disso antes da sala de aula? Sim, por exemplo, vários estágios do CNA a gente fala sobre viagem. Então a gente pergunta para os alunos o que eles gostam, para qual lugar eles iriam, o que eles fariam naquele lugar, como eles numa situação X, como que eles fariam, se portariam, como que se eles fossem abordados sobre um tema, como que eles responderiam. Nossa, muitas das coisas que eu mesma ensino em sala de aula, aconteceu coisa de aeroporto, por exemplo. Nossa, é muito legal. Acho que tudo isso da Cami a gente pode resumir em como chegar lá, né? Com certeza. Como a Cami, acho que o primeiro passo é se matricular no CNA. E o segundo passo, acho que é ter a mente aberta. Né? Ter a mente aberta de que não existe nenhuma barreira tão gigantesca que você não consiga superar quando o assunto é aprender inglês. E entender também que o inglês não é só porque eu vou pro mercado de trabalho, mas, por exemplo, a Cara escolheu o destino Espanha porque ela gostou de futebol. Então, assim, o idioma, a segunda língua, ela tá aí pra qualquer objetivo que você tenha na vida, né? Só que se você sabe, isso já corta muito o caminho aí, né? No meu caso, deu pra juntar os dois, porque desde pequena eu falo que eu quero ser professora. Desde os meus 6, 7 anos. Só que nunca imaginei que seria professora de inglês. Porque a vida inteira eu cresci com inglês
inglês, ele lá e eu aqui. Sim. Então, hoje em dia, que eu sou professora de inglês, eu falo, nossa, que coisa, não. É. Também nunca pensei em ser maestra de espanhol. Isso daí eu deixo pra Mariana, faz vai. maestria. Tá ótimo, né? Dá 6 meses aí que vocês vão ver. Se tiver uma oportunidade, eu tô aqui. Então, seria mais uma oportunidade que eu teria dentro do CNA. Eu falo que eu sou muito feliz, que eu sou muito abençoada, porque minha história é assim, praticamente CNA inteira. Eu falo que eu aprendi CNA no inglês, CNA. Porque eu não vejo assim o que eu sabia antes lá da escola. Pra mim, é um borrão. Com certeza. E assim, pra gente fechar, qual é o próximo destino? Agora é inglês ou espanhol? Não. O próximo destino, na verdade, eu pensei na Alemanha. Então parece que alguém aí vai estudar alemão, hein, gente? Eu sempre quis, mas eu acho Vem que por é aí. difícil. Aí eu falei, não, acho que é mais fácil fazer verdade. espanhol primeiro, que eu já tô aqui dentro da escola, já tenho essa oportunidade, já conheço todo mundo, a Mariana e tal. Meus colegas de sala também, muitos já faziam inglês, né? Foi muito legal também, mas foi bem desafiador. Mas agora, alemão a gente deixa pra um momento, né? Combinado então. Sim, Cá, super obrigada. Obrigada Muito a vocês, obrigada. né? Foi maravilhoso. né? Venha mais vezes. Pode deixar, só me Com chamar certeza. Gente, se vocês gostaram desse bate-papo que a gente teve aqui com a Camila, curte o nosso vídeo, por favor, nos ajuda muito, tá? Compartilha, se inscreve no canal, comenta o que você achou mais interessante, né, da viagem da Camila, se você iria para o mesmo destino ou outro destino, se você está se planejando agora 2024, né? A gente tira os planos do papel. Então eu espero que vocês, tirem esse plano aqui de aprender inglês ou aprender espanhol, tirem esse plano do papel e venham estudar com a gente agora. Exatamente, estamos esperando. Um beijo, até o Beijo, próximo. até. Tchau, tchau.